Boa noite, estamos aqui reunidos para mais uma conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento. E o nosso tema de hoje é o caminho da paz interior. Sejam todos bem-vindos, Eni, bem-vinda. Vamos esperar o pessoal estar entrando. Bem-vinda, Simone. Boa noite, pessoal. Dá só mais uns segundinhos para começar a falar, que o pessoal vai entrando. O vídeo está sendo divulgado agora e todo mundo está vendo que começou. Mais uma sexta-feira, mais uma conversa bacana para a gente se conectar ao positivo. Carlinha, seja bem-vinda. Vamos esperar só mais uns segundinhos e eu começo a falar. E aí o pessoal vai entrando conforme a live for acontecendo, né? Lembrando a todo mundo que quem não pôde assistir ao vivo, eu sempre deixo esse vídeo aqui salvo no IGTV e também coloco no YouTube, no meu canal Dani Lobo, para o pessoal que não pôde assistir ao vivo, poder ter oportunidade de assistir, quem curtiu, gostou, poder compartilhar. Então vai ficar tanto aqui no IGTV, quanto vai ficar também no YouTube, tá? No canal do YouTube Dani Lobo. Então, pessoal, vamos começar. A alegria ver vocês aqui, é um prazer estar com vocês. Então, vamos começar a falar. Eu coloquei hoje, eu falei das próprias dicas positivas, que o nosso tema de hoje é o tema, o caminho da paz interior, né? E eu acho que é um tema muito pertinente, muito importante, porque eu acho que isso é o que todos nós, sem exceção, estamos buscando nesse momento. Todo mundo busca isso, mas acho que esse momento que a gente está vivendo, acho que é o que a gente mais precisa. E quando eu digo caminho da paz interior, porque para a gente estar em paz interior, é um conjunto de coisas que tem que estar acontecendo que para proporcionar esse sentimento que é o sentimento mais importante que tem. A paz interior tem um outro nome muito famoso, muito mais conhecido e que a gente às vezes não associa, que é a felicidade. Então, felicidade e paz interior é a mesma coisa. O estado, o sentimento de paz interior é a mesma coisa quando você está feliz. Boa noite, Igor. Então, a paz interior é uma coisa muito importante, mas e como é que a gente faz para a gente chegar lá, né? Para a gente, essa coisa tão desejada da gente, que é a felicidade ou a paz interior, que é só um outro nome, essa coisa tão desejada, como é que a gente faz para chegar até ela? Vamos imaginar um labirinto e no meio desse labirinto a gente tem aquele ponto central lá dentro, naquele núcleo, e vamos dizer que a paz interior está lá, no meio do labirinto, lá dentro. Só que esse labirinto, ele tem muitas entradas e muitos caminhos. E todos esses caminhos levam a esse mesmo lugar. Então, se a gente perguntar assim, poxa, mas tem um caminho certo para a paz interior? Não, não tem. Existem muitos caminhos. E qual é o caminho certo para mim? É aquele que seu coração te levar. Mas uma coisa é certa, gente. Para a gente atravessar esse labirinto, para a gente conseguir chegar até essa paz interior, essa felicidade, a gente precisa se conscientizar que isso não é uma coisa que acontece de estalo de dedos. Não é de um dia para o outro, é um trabalho, é um processo interior. Tem que se olhar para dentro. E não tem ninguém que possa trilhar esse caminho por você. Nós podemos sim, nós temos ajudas, nós temos ferramentas que nos auxiliam nesta caminhada, mas ninguém pode trilhar para você. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, não é quando a gente está nesse processo dessa busca dessa paz interior, é que na verdade essa busca da felicidade, a primeira coisa e mais importante, olhar para dentro de si mesmo. Não existe. O labirinto, não, esse labirinto ele é interno.
ele não dá para ser alcançado pelo lado de fora. Ele só pode ser alcançado pelo lado de dentro. Então a gente vai começar desmistificando, tá? A ilusão, desfazendo, dissolvendo a ilusão de que quando tudo estiver equilibrado e harmonioso na minha vida, eu vou poder olhar para dentro de mim. E eu vou estar bem. Isso não é verdade. Às vezes a gente se engana. A gente se engana, aliás, com frequência. A gente costuma falar assim: quando eu passar naquele concurso, que eu estou estudando e tal, quando eu passar no concurso, tudo vai ficar bem. Quando meus filhos já estiverem formados na faculdade, eu vou ter tempo e vou cuidar de mim. Quando meu filho se casar, então aí eu vou poder olhar para mim. Quando eu me formar, quando eu tiver emagrecido tantos quilos que eu quero emagrecer, aí eu vou estar bem comigo. Quando eu tiver encontrado o meu namorado, o amor da minha vida, então não vai... Isso tudo, gente, a gente cria essa fantasia de que quando as coisas do lado de fora estiverem do jeito que a gente acha que é o ideal, que eu vou estar feliz e que eu vou estar em paz. E não é assim que funciona. A gente está se iludindo, a gente se engana quando a gente faz isso. É exatamente o oposto. Então vamos pensar no seguinte termo: a espiritualidade e o autoconhecimento. Eu não estou aqui falando de religião, estou aqui falando de um modo geral. Espiritualidade e autoconhecimento, para mim, é entrar em contato com a divindade que existe dentro da gente e se conectar às boas frequências, né? Às boas energias. Ela é a nossa coluna vertebral. Significa o quê? A coluna vertebral que mantém a gente de pé. Então ela deve ser sempre prioridade na nossa vida. Se você tiver alinhado, como a gente já falou do propósito divino, né? Se a gente estiver alinhado com a espiritualidade, com o nosso processo de autoconhecimento, tudo na nossa vida se encaixa. Sem falar que nós vivemos num mundo, na terceira dimensão ainda, que faz parte desse mundo que a gente vive, testes e provas. A gente é testado o tempo todo, a gente passa por provas o tempo todo, a gente não vive num mundo de puro amor, né? A gente vive num mundo que tem de tudo. Então, já começando por aí, como esse mundo, a característica dele já é um mundo de testes e provas, então esse momento ideal externo, ele não existe. Agora, você pode construir uma vida muito melhor. Agora, se você olhar, falar assim, não, eu vou olhar para dentro de mim e começar a construir a sua paz interior, você pode alcançar a sua paz interior, que é a sua felicidade. Então quer dizer que nada de ruim mais vai acontecer na minha vida? Não, não significa isso. Como eu falei, a gente vai lidar com esses testes e essas provas. A gente tem momentos melhores, momentos mais difíceis, mas a gente vai lidar com eles enquanto a gente estiver na terceira dimensão. Mas se eu estiver em paz interior, se eu tiver encontrado isso dentro de mim, eu vou lidar com essas situações de uma forma muito melhor. E vou sair do que a gente chama de montanha-russa, né? Porque essa forma que a gente vive mais o mundo exterior do que o mundo interior, é viver na montanha-russa. Como é que é viver na montanha-russa? Tô bem, tô subindo, tô num momento ótimo, feliz, alegre, coisas boas, viagens, amores, não sei o que, tudo maravilhoso. Aí, de repente, acontece alguma coisa e você desce com aquela intensidade, vai lá pro fundo do poço. Aí você fica um caco, você quer morrer, você tá acabada, você não sabe mais, você tá desanimada, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem mais vida, o que aconteceu? Aí daqui a pouco passa aquela fase, você sobe de novo e você volta para aquela euforia. Agora eu quero sair, agora eu quero badalar, agora eu quero não sei o que, eu quero viver tudo. Então é isso que a gente tem que sair. Aí então a gente vive no alto da montanha-russa e cai. No alto e cai.
Só pode se viver assim? Não. O que é a paz interior? A gente alcança a paz interior, que esse é o nosso objetivo, quando a gente mantém, em vez de ter altos e baixos, de ir lá em cima e depois cair lá embaixo. E muitas vezes quando a gente está lá em cima, né, naquela coisa que é uma coisa meio eufórica, é um frenesi, não é uma coisa bacana. É uma sensação, eu não paro, tô a toda, tô a 1024 horas por dia, faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Quando você cair, você às vezes faz 1000 planos aqui em cima, que aí na hora que você cai, você não consegue colocar nenhum em prática. Aí depois você só começa tudo de novo e a vida não caminha. Então, quando a gente busca a paz interior, o nosso objetivo, como eu falei, que é um aprendizado, é não ter nem essa euforia alucinada e nem vai ter um fundo do poço. Você vai estar, olha, no que a gente em inglês chama-se coherence. Você vai estar coerente, você vai ter uma coerência, sua energia vai ter uma frequência coerente. Isso é estar em paz interior, isso é felicidade. A felicidade e a paz interior independem do que está acontecendo ao seu redor. Independe da pandemia, independe do que acontece no país, independe da política, independe de qualquer coisa. E a gente tem essa tendência de colocar a culpa em tudo que está em volta para não olhar para dentro. Porque as coisas estão difíceis, porque está tendo a pandemia, porque a coisa está difícil, porque aquele problema lá aconteceu, porque o meu vizinho não falou comigo direito, porque meu chefe não é um chefe terrível. Não, gente. Enquanto a gente fizer isso, a gente está longe da gente se harmonizar. Então vamos voltar para esse caminho. Qual é o primeiro passo para o caminho da paz interior? Olhar para dentro. E para a gente olhar para dentro, a gente tem que ter um momento que a gente silencie, que a gente pare, literalmente, dá uma parada. Não é para ninguém ficar apático o dia inteiro, não é isso. Mas você ter aquele momento do dia que você vai dar uma parada, que você vai olhar para dentro de você mesmo, que você vai pegar um livro, vai deixar o celular, vai largar o computador e você vai olhar para dentro de você. Existe, eu considero assim, a base de qualquer caminho que leve à paz interior, eu acredito que seja a meditação. Porque o que é a meditação? A meditação é quando você para de olhar para o mundo lá de fora e você volta a sua atenção para o seu mundo interior. Então a meditação é uma porta que te abre. Ela te ensina a olhar para dentro. Aí a gente tem aí uma gama, como eu sempre falo aqui, de ferramentas e de caminhos que são entradas do labirinto que vão levar para o mesmo lugar. Pode ser yoga, pode ser o reiki, pode ser os cristais, pode ser o Ho'oponopono, pode ser uma religião, pode ser, existem caminhos. Aí qual é o certo? Qual é aquele que toca você por dentro? Qual é aquele que seu coração que te dá prazer? Porque essa é a palavra, porque esse caminho da paz interior tem que te dar prazer. Pode ser até alimentação, sabia? E é interessante que quando o nosso coração toca para alguma coisa, e é interessante que um caminho, a entrada do labirinto pode ser diferente. Mas quando você estiver lá dentro, você vai trilhar por ele inteiro até chegar no núcleo. Você não vai ficar só na portinha dele. Você vai trilhar por ele inteirinho. Então, o começo de tudo, gente, é meditar. Porque a meditação vai ensinar você a olhar para dentro de você, a parar por um momento, a parar um pouco, por um tempo, para olhar para dentro de você e aprender a olhar para dentro de você. Porque quando você olha para dentro de você, esse mundo aqui de fora, ele não chega lá. Ele não tem importância por aqueles minutos. Então, por alguns minutos, você vai se desligar do mundo exterior e você vai conseguir olhar para dentro de você, para encontrar a divindade que vive dentro de você.
porque isso é importante, isso é o fundamento da meditação espiritual. É olhar para dentro de si mesmo para encontrar a divindade. Esse é o objetivo. E aí, quando você começa em algum desses caminhos que vão te levar para esse olhar interior, o que acontece? Você começa você atravessa outros caminhos conforme você vai andando. Aí você vai esbarrar com o reiki, ou você começou pelo reiki, aí você esbarra na meditação, aí você esbarra numa yoga, num tarô, numa astrologia, porque tudo isso são ferramentas para quê? Para você olhar para dentro de você. E como eu falei, você esbarra até na alimentação. Exemplo, uma pessoa que está num caminho, como é que ela entrou no labirinto da busca da paz interior? Sei lá, ela entrou porque ela está buscando uma alimentação mais saudável. Uma alimentação mais saudável, quando você busca uma alimentação saudável, né? Quando você busca uma alimentação vegetariana, vegana, aqui eu não estou puxando brasa porque eu não como carne, não. É o mais saudável que tem. Eu por exemplo, estou na minha transição para o veganismo. Eu não sou vegana ainda, eu estou em transição. Mas, sem sombra de dúvidas, todos os exames, todas as pesquisas, é a alimentação mais saudável que tem. Então, quando a pessoa, ela tá indo nessa busca, aí você tá buscando alimentação saudável, aí você assiste um vídeo de yoga, já que eu tô comendo bem, deixa eu fazer um exercício, então eu vou fazer um reiki, vou aplicar uma energia em mim. Uma coisa vai puxando a outra. Então, cada um de nós vai encontrar uma portinha do labirinto diferente para entrar. Mas uma coisa é igual para todos. Não existe paz interior sem dedicação, persistência e foco. Não existe, gente. Não acreditem em nada, nem em ninguém que ofereça a você uma cura milagrosa ou que diga que vai resolver a sua vida sem que você tenha que fazer um esforço. Não tem. Por quê? Porque o caminho da paz interior é um caminho que você vai buscar dentro de você uma reavaliação de como você lida com você mesmo. É isso que é o bacana que a meditação nos proporciona. Porque a gente está aqui na vida, no dia a dia, na correria, família, trabalho, né, contas e notícias e Twitter e tudo que a gente lida, né? A gente está ali com aquilo tudo e aí você tá naquela adrenalina, tá naquela vibração, é o dia inteiro, papapá, o telefone responde, faz. Você não tem como alcançar a sua paz interior se você não sair dessa frequência, que é literalmente uma frequência cerebral, e nem consegue dormir. Então, qual é o efeito de quem ainda não começou esse caminho ou quem não sabe nem que ele existe? E por isso que a gente está conversando sobre ele aqui. O efeito é insônia, a vida fica confusa, as pessoas não conseguem dormir, né? Aí às vezes precisam de ajuda de um remédio para conseguir dormir. E aquilo vai virando uma bola de neve, a pessoa entra naquela agitação, naquela coisa, aí a mente fica, a cabeça não, aí você depois não consegue, quando a coisa vai ficando mais séria, você não consegue ler um livro, você não consegue assistir um programa de TV, porque você está na TV e você está teclando no celular ao mesmo tempo, você não consegue manter o foco em alguma coisa, às vezes não consegue nem para uma conversa. Porque enquanto você está na conversa, enquanto você está na aula, você está lá olhando o que é que alguém está digitando. Isso tudo são sinais da nossa mente ficando inflamada. Eu gosto de chamar assim porque eu acho que simbolicamente representa melhor. Então, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento do planeta e todos os nossos chakras e todos os nossos centros de energia estão mais sensíveis e necessitam, e o caminho é a busca dessa quinta dimensão, a busca dessa dimensão interior. Então, quando a gente não tem essa dimensão interior na nossa vida, quando a gente não dá um espacinho para ela, a gente fica saturado dessa vida externa que a gente leva. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que ninguém tem que morar no alto da montanha e nem tem que largar trabalho, família, filho, nem nada para viver isso. O que eu estou dizendo é: separe um momento do seu dia, separe um tempinho da sua folga, do seu fim de semana, para olhar para dentro de você.
Não precisa ser o tempo todo, mas 10 minutinhos, 5 minutinhos fazem uma diferença gigante. Gigante, gente. 5 minutos do seu dia que você medite faz uma diferença gigante. 5 minutos que você fique em silêncio, que você prepare o ambiente da sua casa para isso. Não é assim, vou meditar, desliga ali, fica com a TV e faço. Não, faz isso, tem que ser prazeroso, tem que ter prazer, tem que ter amor, mas tem esforço e dedicação. Porque ninguém vai resolver a nossa vida e nem a culpa daquilo que não está funcionando bem pra gente, tá? Aquilo que não funciona bem pra gente não é culpa das pessoas à nossa volta. A pergunta que a gente tem que fazer é, poxa, o que eu preciso olhar mais pra mim? Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? A pergunta é, por que eu estou atraindo isso? Porque só quando você entende que é o princípio do Ho'oponopono, eu sempre falo isso aqui e eu bato nessa tecla porque a gente precisa de repetição para entrar na nossa cabeça. O Ho'oponopono tem 2 princípios fundamentais. Nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco e nós criamos a nossa realidade. Então, se estão acontecendo coisas comigo que eu não gosto, a culpa não é do outro, a culpa é por que eu estou atraindo isso para minha vida. Por que, mesmo que seja inconsciente, por que eu estou buscando isso? O que eu preciso mudar em mim? Essa é a chave que abre a porta do labirinto para você começar a entrar. E o bacana é que a gente não tem que falar assim, então eu tenho que encontrar minha paz interior em 1 mês. Em 20 dias isso tem que estar resolvido. Não, é um caminho que não tem data e não tem prazo. O bacana do caminho é a gente ir caminhando. Cada dia a gente consegue um pouco mais. E esse conseguir um pouco mais é natural. Ele não é forçado. Ai meu Deus, tem que meditar, então porque está na hora da minha meditação, estou sem paciência nenhuma, sento lá. Não é assim, a gente tem prazer. Mas para você ter prazer em meditar, voltou para vocês, gente? Não sei porque, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá ouvindo, gente? Alguém pode responder se está me ouvindo? Que o vídeo para mim deu uma pausada e eu fiquei sem saber se vocês estão conseguindo ouvir o que eu estou falando ou não. Se alguém puder escrever, que bom, obrigado, Cir. Letícia, valeu. Então, a gente tem que buscar essa coisa de entender que é a gente que tem que mudar. Tem um esforço nosso, a gente não pode acreditar em coisas assim, você faça tal coisa, você ficará, vou fazer uma coisa, você ficará curada de tudo, você não faz esforço nenhum, você não muda nada. Se nós criamos a nossa realidade, e se a realidade que a gente está vivendo, a gente não está feliz, é porque tem alguma coisa dentro da gente que a gente tem que mudar. Sem críticas, não é a gente ficar se criticando, se martirizando não, mas é falar assim, opa, isso aqui é um aspecto da minha vida que eu preciso trabalhar. Aí é que entram as ferramentas. Aí entra o Reiki, aí entra o Ho'oponopono, entra a Yoga, entra o Tai Chi Chuan, entra tantas outras técnicas maravilhosas de você olhar para dentro de você, porque essas técnicas vão ajudar no quê? Essas técnicas vão ajudar a você olhar para dentro de você, mas tenham isso em mente, a meditação é fundamental. Por quê? Porque primeiro nós precisamos aprender a silenciar. Porque para que a gente possa ouvir a divindade dentro da gente, a gente tem que silenciar. Então a primeira coisa, a gente tem que entender que o problema não está nos outros. E o problema não está no país. E o problema não está no que está acontecendo no mundo. O problema está dentro de nós. Quando eu entendo que está comigo, ok, está comigo. Então vamos lá, eu vou começar por onde? Qual é o caminho que te toca o coração? Você curte yoga? Vai para aula de yoga. Eu não tô, mas aí as pessoas dizem assim, mas eu estou no momento que eu não estou podendo gastar. Gente, a gente está na era da internet. Entra no YouTube, você tem aula de tudo de graça. É claro que a aula que você faz sem um professor acompanhando não vai ser a mesma coisa,
Mas quando você está num momento que financeiramente você não está podendo pagar, vai para o YouTube e começa a praticar em casa. Quando a coisa melhorar, você busca aquele mesmo professor que você assistiu, que você se identificou e você faz aula com ele. A gente tem, hoje em dia, formas da gente começar. Se financeiramente a gente não está podendo, naquele momento, bancar um curso, você vai por outro caminho. Ou até mesmo... voltou? Que bom. Ou até mesmo... Uma coisa interessante às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não tô podendo gastar essa despesa do curso agora. Mas você gasta no fim de semana para tomar cerveja? No bar? Você gasta, sei lá, para fazer a unha? Então a pergunta às vezes e muitas vezes qual é a sua prioridade? Claro que quando a gente tem dinheiro para tudo é ótimo, mas se não dá para tudo, priorize você. Priorize seu curso, priorize seu aprendizado. O aprendizado não que vai te prometer que vai mudar a sua vida, o aprendizado que vai te ensinar para que você mude a sua vida. Vocês sabem que eu sou fã de Carteirinha Incondicional da Louise Hay. E uma vez eu assisti, eu acho que foi no próprio documentário dela que eu já coloquei nas dicas positivas muitas vezes. Ela estava tratando um grupo de rapazes que estavam com uma doença grave. Foi a época que começou a AIDS e as pessoas não sabiam como tratar, não tinha remédio. E ela estava com um grupo de uns 20, 30 rapazes, todos que estavam com AIDS, ela estava conversando com eles e um dos rapazes contando sua história pessoal, muito triste, momento difícil de saúde, né? Uma situação muito grave de saúde. Aí ele falou assim, eu vim aqui porque eles me disseram que você ajuda todo mundo, que você cura todo mundo, que você faz isso, aquilo, quer dizer, ele estava apostando todas as forças dele nela, né? Aí ela pega um espelho, dá na mão dele e diz assim, olha para esse espelho. Aí ele olhou e se viu, é claro, refletido. Ela disse assim, esse aí que você está olhando no espelho, esse é quem vai te curar, não sou eu. Então a gente tem que começar a parar de buscar a cura do lado de fora e a gente tem que buscar do lado de dentro. Mas, por exemplo, para esse rapaz, aquele encontro com a Louise Hay, a conversa, ela ter mostrado a ele que a cura está dentro dele, foi fundamental, provavelmente, para a caminhada e para a história dele. Então, quando a gente está numa posição como eu, que sou professora, que dou cursos de espiritualidade e autoconhecimento, e tantos outros colegas que fazem a mesma coisa que eu, nós não somos curadores, nós não somos mestres, nem seres especiais, nós não somos nada disso. Nós estamos no mesmo caminho que você está, com a diferença que eu estou compartilhando com você a ferramenta que me ajudou a me encontrar. Mas o papel do professor é ensinar você a andar com os próprios pés. Aquele que promete a você mundos e fundos, não acredite. Desconsidere, porque não existe técnica milagrosa. Existe trabalho, existe dedicação, existe persistência. Por exemplo, eu medito todo dia, mas tem dias que eu estou mais cansada, tem dias que eu estou menos. Tem dias que a minha meditação vai mais fundo, tem dias que não vai tanto, não importa, eu estou lá. Porque ela mudou a minha vida. E se eu tô aqui falando isso para vocês é porque eu sei que funciona. Mas eu, por mais que eu queira compartilhar isso com vocês, eu não posso ir na casa de todo mundo e te obrigar a meditar. Não posso te obrigar a aplicar reiki, a fazer reiki. Então tem que ser um movimento nosso, a gente tem que querer mudar. E a pessoa diz assim, mas tem que acordar cedo? Mas eu tenho... Tem que, gente, porque não existe mudança interior sem esforço pessoal. Às vezes o esforço não é acordar cedo, mas às vezes o esforço é você trabalhar a sua mudança de comportamento, por exemplo, de perdoar alguém. E o perdão? Perdão está no caminho da paz interior, lá no nosso labirinto. Sabe aquilo que você vai andando no labirinto e você encontra umas pistas? Tá lá, uma das pistas é o perdão. Não existe paz interior sem perdão.
Não existe paz interior sem amor. Mas isso é uma coisa que é importante entender, que cada um de nós tem um tempo e vai encontrar essas pistas no seu momento. Não é todo mundo que encontra a mesma pista na mesma hora. Mas qual é o mais importante? É entrar no labirinto. É dar o primeiro passo. O que é entrar no labirinto para quem entrou depois, não ouviu o início? Entrar no labirinto, que eu usei o termo que a gente entra no labirinto, e que lá no meio, no núcleo do labirinto, está a nossa paz interior, que é a nossa felicidade. Então, para que a gente possa alcançar ela, a gente tem que entrar nesse labirinto. Às vezes a gente vai dar de cara com uma parede, opa, não é por aqui, deixa eu virar para cá. E eu vou continuar andando, vou achar minhas pistas até chegar lá no meio. E a portinha para o labirinto? São várias. Mas uma coisa é certa, meditação é fundamental, tá? Porque a nossa vida física, na terceira dimensão, ela tende a ser cada vez mais acelerada, mais rápida, mais tecnológica. E se a gente não tiver uma contraparte para olhar para dentro da gente, a gente vai enlouquecer. E aí a gente fica sem foco, a gente fica disperso, a nossa mente está tão inflamada que ela não consegue ler, ela não consegue ver um programa de TV, ela não consegue fazer nada. Então a gente tem que olhar para dentro da gente. Mas lembra do que eu falei, o caminho de cada um é diferente. Pode ser o caminho de alguém, pode ser pela alimentação. Ah, tô querendo mudar a minha alimentação. É uma coisa que eu quero até futuramente fazer uma live sobre isso, para falar sobre esse assunto. Comer comidas sem conservantes, né? Porque, gente, isso é uma coisa que eu ainda vou fazer uma live só sobre esse assunto, porque eu acho que eu me sinto... isso é uma coisa que eu acredito, que eu procuro fazer, como eu disse, eu tô caminhando, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. As comidas processadas que a gente encontra no mercado são péssimas para nossa saúde. Péssimas. Não é pouco ruim, não. Ninguém vai ficar com boa saúde comendo aquilo. Então, mas para isso, mas se eu não comer aquilo que já vem de pronto, eu vou comer o quê? Lembra do que eu falei do esforço pessoal? Vai ter que fazer sua própria comida. Eu não cozinho. Vai aprender. É tão bom quando a gente aprende uma coisa nova, a gente tem a humildade de aprender, a gente não depender só dos outros para fazerem pra gente, né? Então, tudo isso por exemplo, a pessoa começou pela alimentação, não quero comer conservante, aí descobriu isso, aí encontrou um curso de alguma outra coisa, aí ela resolveu fazer uma técnica, vou aprender uma yoga, porque tem a ver com alimentação, e quando você olha, você está alcançando a sua paz interior. E a paz interior, eu repito, não é que a vida vai ser perfeita o tempo todo, não é isso. Estar em paz interior, o estado de paz interior, é o estado que, independente do que aconteça ao seu redor, você está em paz. E com certeza uma coisa, você vai construir uma realidade muito melhor para você. Você vai ter uma vida financeira melhor, você vai ter uma vida profissional melhor, você vai ter uma vida social melhor, mas isso tudo muitas vezes a gente faz mudanças e às vezes a gente começa a nossa mudança e a gente fala assim, poxa, mas meus amigos não me entendem, meus amigos estão ainda como antes. Às vezes não dá, a gente não vai deixar de gostar dos nossos amigos queridos que moram no nosso coração, mas às vezes não vai dar mais para trilhar o mesmo caminho. Mas esse momento, gente, é um momento que a gente tem que olhar para dentro e fazer o bem pra gente. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa, você até pode se distanciar porque você está buscando uma coisa diferente do lazer dos amigos que você tinha antes. Eles podem não te entender que você está ali, mas no íntimo deles eles sabem que você está certa. Aí no dia que alguém estiver mal, eles vão ligar para você, para te pedir uma ajuda, um conselho, um suporte, para aplicar um reiki, para ensinar um exercício, para meditar junto. É interessante isso. Então a gente tem que estar no momento que a gente tem que pensar que a paz interior é um caminho individual, dentro de nós. Não é porque se você é casada, os seus filhos, a sua família, os seus pais, eles podem não estar no mesmo momento que você. Você não vai deixar de amar ninguém por isso.
nem vai deixar de apoiar, nem vai deixar de ajudar, mas você tem o direito de mudar. E você será uma inspiração para todos os outros à sua volta. Poxa, mas ela tá tão bem, ela tá com uma pele tão bonita, ela tá sorridente, poxa, a vida dela flui tão bem, ela tá num bom trabalho. O que você faz? Você se torna um exemplo. Não é impondo a ninguém. Você tem que mudar a sua alimentação, você tem que mudar a sua vida, você tá falando errado, você tá reclamando da vida. Não, seja um bom exemplo. Se a gente for um bom exemplo, a gente já está fazendo a nossa parte, a gente já está alinhada no nosso propósito divino. Então, gente, paz interior requer persistência, determinação e esforço pessoal. A gente tem que querer mudar. Se você não estiver disposta a mudar, não tem caminho para paz interior, porque não vai ter santo que possa descer a terra e mudar você. Porque só quem pode mudar a gente é a gente mesmo. Agora, quando você faz uma consulta com um terapeuta, ou quando você faz um curso de espiritualidade, autoconhecimento, ou qualquer outra coisa, você está indo lá para receber, é uma ajuda que vem. Porque a gente tem momentos que sozinho a gente não consegue ficar nem de pé. A ajuda chega, você vai ter ajuda. Recebeu a ajuda, depois você vai ter que pôr em prática. Porque só o professor, só o terapeuta, ele não tem como te transformar. Por exemplo, eu sou terapeuta floral. Eu indico floral para os meus clientes. Eu não posso obrigá-los a tomarem o floral. Então, não depende de mim. Se ele tomar o floral, ele vai melhorar, mas eu não posso ir na casa dele todo dia garantir que ele está pingando na boca, tomando na água. Agora eu posso dizer, olha, toma esse floral aqui, que ele vai ser ótimo para você nesse momento. Ele vai te dar energia, ele vai te dar força, ele vai te dar o que você está precisando. Você vai tomar se quiser. Eu dou curso de meditação, eu posso te ensinar a meditar. Mas eu não posso te obrigar a meditar. Por exemplo, meu curso de meditação é um curso simples. A proposta do meu curso de meditação é para as pessoas aprenderem a meditar e fazerem em casa, 5 minutos. Eu sei que as pessoas dizem assim, poxa, mas eu trabalho o dia inteiro, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho os bichos para cuidar, eu não tenho tempo. Eu entendo isso. Mas 5 minutinhos antes de dormir, 5 minutinhos quando você acordar é viável. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que morar no alto da montanha, né? Mas a gente tem que começar a trabalhar esse espaço interior dentro da gente. E quando a gente começa a olhar para dentro da gente, vocês vão ver o mundo todo com outros olhos. Porque quando você consegue se conectar ao seu mundo interior, através de algum tipo de meditação, não importa a técnica, você está entrando em contato com a divindade, você está entrando em a divindade, o nome científico da divindade é campo quântico. E quando você entra em contato com a divindade, entendam isso, vocês podem construir o que vocês quiserem. Você pode mudar o que você quiser, você pode mudar a sua saúde, você pode mudar a sua vida financeira, você pode mudar a sua vida, você pode fazer tudo. Para isso o quê? Você tem que olhar para dentro e se libertar dessas amarras do lado de fora. Mas para tudo isso que eu estou falando, isso não é estalo de dedo, isso é trabalho, tá? Ah, mas eu vou começar por onde? Quer ver uma dica ótima? Começa perdoando. Eu quero que todo mundo agora feche os olhos por 3 segundos e pense em alguma coisa que você precisa perdoar. Deixa o que te vier na cabeça. Fica 3 segundinhos e deixa o que você precisa perdoar. Deixa o que te vier na cabeça. Pode abrir os olhos. Tá aí o seu começo. Seu começo tá aí. Ah, mas como é que eu vou perdoar fulano? Quando você perdoa, você se liberta. Porque as nossas memórias, elas se acumulam dentro de nós. E nós acabamos reencenando essas memórias e vivendo este passado de novo. Por isso que a gente cria a nossa realidade. Se você esvaziar por dentro, que esse é o princípio do Ho'oponopono, né? Se a gente esvaziar por dentro, vai ficar o quê? O nosso eu divino, a gente vai viver pela inspiração divina.
aquilo não vai mais te prender. Às vezes a gente guarda uma mágoa, né? A gente guarda uma coisa ruim de 20, 30 anos atrás. Mas vou contar uma coisa curiosa para vocês. Vocês sabiam que no nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, não tô falando nem de outros campos de energia, tô falando do cérebro. Quando você lembra alguma coisa do passado, por exemplo, um momento difícil, dentro do seu cérebro, ele não diferencia se você está vivendo isso agora ou se você viveu isso há 20 anos atrás. Para ele, dispara os mesmos circuitos e tem o mesmo efeito. Então você imagina o quanto é prejudicial para você cada vez que você lembra de alguma coisa que te fez sofrer. O seu cérebro vai estar revivendo aquilo e vai estar disparando os circuitos e vai estar mandando esse comando para o seu corpo. Aí a gente diz depois que as coisas não estão bem por causa dos outros, não, por causa da gente. Porque dentro de você só fica guardado o que você quiser. Então não tem nada a ver com os outros. Alguém te fez sofrer? Ok. Você vai guardar dentro de você ou você vai deletar? A escolha é sua. Se você guardar, você vai sofrer as consequências de guardar. Que é ficar revivendo aquilo e incomodando. Se você deletar, poxa, a pessoa te fez mal, aconteceu alguma coisa, perdoa e fala assim, ok, passou, não quero mais pensar nisso, eu quero pensar no hoje. E aí você coloca a sua mente, o seu cérebro, o seu espírito, o seu campo mental numa outra frequência, você se abre para o campo quântico, você se abre para receber os bons fluidos da inspiração e viver o momento presente. Então, gente, a paz interior é um trabalho a ser construído. E posso dizer a vocês, é uma delícia, tá? Porque não é uma coisa assim, eu tenho que encontrar minha paz interior em 6 meses, se eu não encontrar em 6 meses, então vou desistir. Não, eu estou começando agora e tudo que eu fizer hoje já estou feliz. Por quê? Porque eu estou tentando. Tem dias que a gente consegue mais, tem dias que a gente consegue menos. Já tem um ponto que a gente caminha que quando a gente dá aquela recaída que eu quero dizer é quando a gente reage. Eu vou dar um exemplo a vocês. Por exemplo, eu medito todo dia, mas às vezes acontecem momentos que eu passo 2 dias sem meditar. O que acontece comigo? Não durmo bem. Aí deu 2 dias, já tô dormindo mal, eu mesmo digo pra mim, opa, pelo amor de Deus, hoje eu vou meditar de qualquer jeito. E eu volto. E eu continuo. Eu não fico aborrecida comigo porque por 2 dias eu não meditei. Eu acabo até sendo pra mim uma experiência para eu ver como me faz falta. Porque eu sei que o meu bom sono depende da minha meditação, do meu reiki que eu aplico em mim todos os dias. Eu tomo floral. Quando a gente deixa de fazer as coisas, peraí, a gente está sentindo mal, a gente não quer mais aquela frequência antiga, a gente não quer mais a montanha russa. Eu, pelo menos, para a minha vida, não quero mais a montanha russa, gente. Eu quero essa frequência estável que chama-se equanimidade. Em inglês é equanimity. Equanimity é isso, é quando você mantém um equilíbrio independente do que aconteça ao seu redor. Esse é o meu objetivo. Isso é que eu estou tentando buscar. Então vamos para isso, porque a gente está num momento super propício para isso. O planeta está em transição, tem uma janela enorme aberta de autoconhecimento, os nossos chakras estão mais desenvolvidos, então a gente tem condições de alcançar outras dimensões. Todas essas frequências superiores da 5ª dimensão, da 6ª e sei lá de quantas outras, estão aqui prontos para nos ajudar. Mas para eles poderem entrar em contato com a gente tem que entrar no labirinto da busca da paz interior. Porque eles não vão descer da 5ª para cá, é a gente que vai subir um pouco e eles vão nos encontrar conosco no caminho. Para a gente subir, a gente tem que elevar a frequência. Para a gente elevar a frequência, a gente tem que buscar essa frequência harmoniosa e a gente tem que sair da montanha-russa. Que a montanha-russa só gasta energia, vai gastar a sua energia vital de vida da sua encarnação e você vai desperdiçar essa oportunidade. Então vamos mergulhar para dentro dessa oportunidade maravilhosa e descubra no seu coração, busque no seu coração qual é a sua porta de entrada para o seu labirinto. Nem sei a hora, gente, estou aqui falando há tem um tempinho. Qual é a porta
porta de entrada para o seu labirinto? O que que toca o seu coração? É o reiki? São os cristais? Sei lá, é a yoga? É a astrologia? É o tarô? Né? Eu falo mais aqueles que eu domino, que eu conheço, mas existem tantos outros bacanas, não é verdade? É a constelação familiar, que você vai fazer uma vez e que vai ser bacana. É uma técnica de meditação específica que você teve contato, aquilo te tocou o coração. É ir para a natureza, mas uma coisa é certa. Tenham isso em mente. Se vocês não souberem exatamente por onde começar, escolham a meditação. Porque a meditação, você vai aprender a olhar para dentro de você. Aí eu ouço uma coisa com muita frequência, as pessoas falam para mim: eu não sirvo para meditar não, porque eu sou muito ansiosa, eu sou agitada, eu não paro nunca, eu não tenho foco. Essas pessoas são as que mais precisam aprender a meditar. Por quê? Para sair disso. Você só vai sair disso se você começar a aprender. Agora você precisa aprender a meditar. Não é assim, vou sentar e vou fechar o olho e vou conseguir fazer. Não é. Por quê? Porque você precisa entender o que é a meditação, o que ela vai trabalhar dentro de você e os passos que você vai tomar até você conseguir ser um meditador experiente. Ninguém medita da primeira vez e consegue meditar. Ninguém precisa meditar meia hora, 2 horas, 5 horas. Mas os 5 minutos que você treinar todo dia, que você conseguir, vão fazer uma diferença enorme no seu dia a dia. E aí, amigos, é só entrada no labirinto. Aí da meditação, eu encontrei aquele assunto, eu li sobre aquele livro, que eu tive um super insight, um aprendizado bacana, que me leva aí para aquele lugar, que eu tive uma experiência legal, que eu encontrei aquelas pessoas, que eu assisti aquela live, E aí vai. Porque o trabalho de todos nós, terapeutas, é ajudar as pessoas a se encontrarem. Não é salvar a vida de ninguém, não é resolver a vida de ninguém. Só quem pode fazer isso é a gente mesmo. Eu com a minha, você com a sua. Mas eu posso compartilhar com você um pouco do caminho que eu conheço. E falar, olha, eu gosto sempre de falar com os meus clientes assim, que eu me sinto assim, meus clientes, meus alunos, eu me sinto como se alguém estivesse aprendendo a andar de bicicleta, eu estivesse ensinando. No início você está com as 2 rodinhas, não é assim quando a gente aprende a andar de bicicleta criança? Aí depois, não vai lá e tira uma rodinha e você vai pedalando? Depois você tira a segunda rodinha e desliza, vai em frente. Esse é o trabalho do terapeuta, do professor. É te ensinar, começar lá com as rodinhas, depois tirar uma rodinha, tirar outra rodinha e você segue adiante. Esse que é bacana, né? Qualquer coisa diferente disso, eu digo isso com toda a sinceridade do mundo. Se alguém prometer a vocês uma cura milagrosa, venha cá que eu vou resolver todos os problemas da sua vida, eu vou fazer alguma coisa que vai tudo desaparecer, pelo amor de Deus, sai de perto, porque não é verdadeiro. Porque não existe cura sem olhar para dentro. Aí essa semana eu estava assistindo uma palestra do Geff, que tem aqui no Instagram, quem quiser eu ponho a página do Geff aqui para vocês. Isso, do Geff, o Geff tá aí, é a Lê que tá aí pelo Geff, isso. Eu estava assistindo a palestra do Geff, que é o Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, que eu tenho a alegria de ser trabalhadora de lá, e a gente estava na nossa reunião pública aqui no Instagram, e a gente teve quarta-feira na reunião pública, a gente recebeu uma palestrante espetacular. O nome dela é Maristela Santos, muito boa. E ela disse uma coisa que eu adorei. Ela fez uma analogia perfeita, que se encaixa perfeito com o caminho da paz interior. Ela disse assim: não adianta ler a bula e não tomar o remédio. É exatamente isso. A gente tem que tomar o remédio. Não adianta, você quer a sua paz interior, não adianta ler a bula e não tomar o remédio. Não adianta você estudar, existe, né, meditação, legal meditação, pratica? Não, então não vai adiantar. A gente está na era do ser, então a gente tem que começar a praticar, colocar em prática, né? A gente tem que começar a vivenciar dentro das nossas possibilidades, sem exigir da gente, né, o que a gente não tem para dar.
Uma coisa de cada vez. Poxa, hoje eu consigo meditar 5 minutos. Que maravilha! Meditei 5 minutos. Quem sabe amanhã, não é contando no relógio não. Poxa, fiquei meditando, quando olhei, caramba, eu estava meditando há 15 minutos, nem percebi. Que ótimo! Não é, gente, não é uma competição. Nesse labirinto, somos todos irmãos caminhando. Mas nós precisamos querer entrar no labirinto da paz interior e ter a humildade, a paciência de ir buscando o caminho, encontrando as pistas pelo caminho. Tem horas que você vai dar com a parede fechada. Ups, ok, não é por aqui, vou para essa direção aqui. E quando você olhar, você encontrou. E quando você encontrar a paz interior, começa um outro processo, que é sustentá-la. Mas uma coisa é certa, se você encontrar, que seja por um momento, que seja por um dia, que seja por uma hora que você sentiu aquele sentimento de paz interior, que é uma compaixão profunda por todo mundo, você não se ofende, você não se irrita, você não toma a defesa do outro, você simplesmente sente amor, você, mesmo que você não consiga ficar nisso o tempo todo, que você voltou, você vai lembrar que você já sentiu isso, você vai falar, eu quero sentir isso de novo. Ah, porque eu não quero mais aquela vida antiga para mim, aquela vida que eu sofria, que vivia com pressão alta, que vivia aborrecida, que vivia estressada. Eu quero sentir esse sentimento de amor de novo. E aí a gente vai todo dia fazendo um pouquinho. Eu me sinto assim. Tem dias que eu consigo mais, tem dias que eu consigo menos, mas eu percebo nitidamente que eu não sou mais a mesma de antes. E que quando eu dou uma recaída de leve, aquilo me gera um tamanho mal-estar que eu rapidamente começo a fazer minhas coisas. Eu faço o quê? Quando isso acontece comigo, a primeira coisa que eu faço é apago a luz, ponho uma música de relaxamento, ponho um aromatizador, aplico um reiki em mim e medito. Ponho meus cristais, deito, medito, aí depois de meia hora aplicando reiki, meditando ali, eu falo assim, ai que bom, voltei para casa, voltei para esse sentimento de bem-estar, não quero mais aquele sentimento de irritação, não quero mais aquele sentimento, essa coisa de combativa, né? A gente tem que parar de combater, gente. Uma vez eu ouvi uma frase que eu considero muito verdadeira, quem luta cansa. Não é para lutar, a gente não está em batalha. A gente é para se elevar, não para lutar. Por quê? Porque nós temos o entendimento de que cada um tem seu tempo, até para entrar no labirinto. A gente pode estar dentro dele, batendo a cabeça, mas está buscando. Tem gente que nem sabe que ele existe e está lá de fora. E nós não temos o direito de julgar, a gente tem que compreender. Compreender e pensar assim, eu levei o tempo que eu levei para chegar até aqui, ele vai levar o dele também. O meu tempo pode ser diferente do dele, mas eu tenho que respeitar. Eu não tive o meu, não sou perfeita, não é verdade? Então, eu espero que tenha sido claro explicando isso, que não existe o caminho certo da paz interior. Existem muitos caminhos, mas o mais importante seja o caminho que você escolher, seja o caminho que você vai trilhar. O importante vai depender de você. Você vai ter toda a ajuda que você precisar. Porque o plano superior, o universo, ele está atento para quando você quer mudar. Então, quando você tem aquele movimento seu interno de eu quero mudar, o universo manda todas as ajudas e todas as ferramentas para isso. Mas quem vai trilhar ele é você. Ninguém vai trilhar por você. Você pode ter alguém que te ajude nessa jornada, mas a jornada é sua. E queria lembrar a todos que amanhã, sábado, tem curso de Reiki 2, de 9h30 da manhã. E às 15 horas de amanhã tem curso de meditação espiritual para iniciantes, para quem já tentou e achou difícil ou para quem nunca meditou. Tá? Ainda dá tempo de entrar no curso. Se alguém é aula única, é só amanhã, de 3 às 6h30. Se alguém tiver a fim de participar do curso, quiser fazer o curso de meditação, me manda no direct, me manda no WhatsApp, vocês sabem que eu tô aqui no Instagram, tô no YouTube, tô em tudo quanto é lugar. Vocês têm meu endereço, meus contatos estão aqui no Instagram também. Vai ser um curso muito, 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 muito bacana.
E se alguém quiser vir, ainda dá tempo. Amanhã, 3 horas da tarde, meditação e Reiki 2. O Alê vai fazer amanhã, curso de meditação. E vai ser muito legal. E se alguém quiser, porque, gente, curso de meditação, é o que eu tô falando, é um curso meditação espiritual, é para entrar em contato com a divindade. Você vai desmistificar que meditar é muito mais fácil do que parece, muito mais gostoso, muito mais prazeroso e faz muito bem a gente. Então, queria agradecer a vocês pela presença, a todos vocês, é um prazer enorme estar aqui. Eu faço essas lives de todo o meu coração, compartilhando esses conhecimentos que eu vou aprendendo. E quanto mais eu vou aprendendo, a primeira coisa que eu penso quando eu aprendo alguma coisa nova, quando eu vivencio alguma coisa nova, a primeira coisa que eu penso é que eu quero compartilhar isso. Boa noite a todos, um fim de semana maravilhoso para vocês. Quem quiser vir para meditação amanhã, vambora, 3 horas da tarde. Vamos aprender a meditar, vamos abrir esse coração, vamos pôr esse pé para dentro desse labirinto, porque a caminhada é maravilhosa e é de muito amor. Queridos, então até a próxima live, sexta-feira, 19 horas no Instagram. Paz e bem, que assim seja, graças a Deus.